Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitos, lendas, folclore e agiografias, em que eu, Camila Kintzel, me revezo com a gigante Daniela Benetti, contando as histórias mitológicas que vocês pedem e também as que a gente escolhe por conta própria, porque somos dessas. Hoje voltamos à Igreja Católica para contar a história de um santo muito popular no Brasil, pois é o padroeiro dos motoristas. Também virou um santo pop há alguns anos por conta da sua aparição como medalhinha na série Dark. Sim, é ele, San Cristóforo, Saint Christopher, ou, em bom português, o queridíssimo São Cristóvão. Cristóvão aceite, ai, 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 nossa devoção, ai, 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 Deus motorista, ai, 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 sua proteção, ai, ai. Mas como vamos ver neste episódio, esse santo às vezes era representado de umas maneiras nada comuns. Para começar, vale dizer que o texto mais antigo que trata de São Cristóvão data do século VII, mas ele só ficou famosão mesmo com a narração da lenda áurea feita por Jacopo da Varagine, na Idade Média. Segundo a lenda hagiográfica oriental, que significa da Igreja Ortodoxa, Cristóvão era um homem grande, quase um gigante, com aparência meio animalesca. Em suma, um brutamontes. Bruto. Muito bruto. Ele entrou para o exército imperial, converteu-se ao cristianismo e anunciou sua fé aos seus companheiros soldados. Descoberto, ele foi submetido a inúmeras torturas. 2 mulheres, Niceta e Alquilina, foram chamadas para corrompê-lo. Elas eram prostitutas, mas acabaram convertidas por ele. Ele foi decapitado. Mas já morreu de uma vez. Mas essa não é a única lenda, como vamos ver mais para frente. No catolicismo ocidental, que é o apostólico romano, o que prevaleceu foi outro aspecto, aquele ligado ao significado etimológico do seu nome cristão, Cristóforo, que de fato significa em grego aquele que carrega Cristo. Assim, a lenda conta de um cananeu, talvez filho de um rei, para alguns um gigante, que tinha sido educado por um ermitão no catolicismo, mas se recusava a jejuar ou rezar para Jesus. O famoso não praticante, conheço, mas nem curto tanto. No entanto, ele topou como cristão a atravessar as pessoas de um lado para o outro de um rio muito perigoso em que muitos haviam morrido. Ou seja, era um bom rapaz. Ele era um homem rude que, depois da morte do ermitão, vivia sozinho em um bosque de sua propriedade. Segundo algumas histórias, o rio ficava na Lícia. Aliás, em muitas das descrições, ele é chamado de Cristóvão de Lícia. Ui, que delícia! Uma noite, uma criança veio até ele para ser carregada através do rio, o que eu já vou achar estranho, vou falar real, porque criança aparecer à noite para ser atravessada no rio, eu achei esquisito. É estranho. Enfim, Reprobus, que era o nome do homem antes do batismo, segundo algumas versões, mesmo grande e robusto, teria se curvado sob o peso daquela criatura pequena, que parecia pesar cada vez mais a cada passo. Tá precisando de mais comida, já tá pouco gorda. Precisa engordar mais um pouquinho. Em algumas versões, a corrente do rio também teria aumentado, tornando-se mais turbulenta. Então ele começou a atravessar a criança de boa. Na metade do caminho a criança estava pesando muito e o rio estava mais turbulento ainda. O gigante parecia estar quase cedendo, a ponto de desistir e se deixar levar pela correnteza. Mas, eventualmente, exausto, ele conseguiu chegar à outra margem, lutando muito. A criança, então, revelaria para o espantado homem que era Jesus Cristo. Surpresa! Eu voltei! Dizendo que carregava nos ombros não apenas o peso do corpo de uma criança, mas o peso do mundo inteiro. Depois de receber o batismo e mudar seu nome de Reprobus para Cristóvão, ele vai para Lícia pregar e então sofre o martírio, como na versão da Igreja Ortodoxa. E essa é a lenda, assim, em sumo tem essas 2 versões. Mas aí tem uma coisa louquíssima relacionada a São Cristóvão que eu vou contar para vocês. Ele é retratado em muitos ícones e afrescos bizantinos, ou seja, da igreja que a gente chama de oriental, né, a ortodoxa, com características de um sinocéfalo. Sinocéfalo é um monstro com corpo de homem e cabeça de cachorro. Lembra do gigante? Pois é, segundo alguns relatos, o santo, antes de conhecer Cristo e converter-se, teria comido um homem e latido. Arrependeu-se ao converter-se pelo batismo e foi recompensado com a forma humana. Então ele tinha nascido, basicamente, um homem gigante com cabeça de cachorro, comeu alguém. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria.
latiu, e aí depois ele se converteu ao catolicismo e foi recompensado para virar um homem. As raízes de vários desses relatos fantásticos estão num mito que remonta ao reinado do imperador Diocleciano, quando um homem chamado Rebrebus, o salafrário, foi capturado após combate contra tribos da Cirenaica, do Egito, e que teria dimensões enormes e uma cabeça de cachorro em vez de humana. Cachorro? Que cachorro é? Não sou cachorro, não. No Passio Sancti Christophori Martyris, texto que teve muita difusão na Idade Média, é narrada a lenda do santo que seria um sinocéfalo convertido ao cristianismo. Ele tem algo em comum com o deus egípcio Anubis. São Cristóvão transporta o menino Jesus, assim como Anubis transporta as almas do reino dos vivos para o reino dos mortos. Nas vezes que São Cristóvão é representado como um gigante, muitas vezes ele tem essa cabeça de cão. Não na Igreja Católica, tá, gente? A figura de São Cristóvão seria também um legado de cultos pagãos ligados ao movimento astronômico de Sírio, estrela pertencente à constelação do Cão Maior. A festa do santo cai em 25 de julho, e a referência astronômica seria o período que eles chamam de onda de calor, que é aquela que o nascer e o pôr de Sírio coincidem com os do Sol. Isso, claro, considerando o hemisfério norte. Ou seja, é um santo que foi sincretizado tanto com essa imagem do distante monstruoso, né, do cara que vem de longe, que é o gigante, o monstro com cabeça de cão, quanto de outras mitologias, né, ele como equivalente de Anubis, mas que se converteu, além da ligação astronômica com cultos pagãos. Uma salada, né? Por fim, como eu disse no começo, São Cristóvão acabou se ligando aos transportes, então ele é considerado padroeiro daqueles que se ocupam do transporte, como barqueiros, peregrinos, viajantes, caminhantes, carregadores, ferroviários, motoristas de ônibus. Nos tempos modernos, seu culto foi revivido em escala global porque ele foi proclamado o protetor dos motoristas. Toca pro inferno, motorista. Em 1983, uma igreja dedicada ao santo foi erguida em Paris, no bairro de Javel, onde existem várias fábricas de automóveis. Ele também é considerado na Itália um dos 14 santos auxiliadores, para chamar em caso de calamidade. Nesse caso, sua presença está ligada mais à cura da peste. E essa foi a maluca história de São Cristóvão, às vezes um homem grande, às vezes gigante, às vezes um gigante com cabeça de cachorro, mas que curte atravessar o rio. Se você quiser saber mais histórias como essa, nos mande um alô no e-mail contato@euideuses.com.br, como fizeram o Natan e o Ricardo Correia essa semana. Eles pediram episódios e logo mais os pedidos deles vão aparecer no nosso feed. Se não curtir e-mail, pode falar com a gente pelo Instagram, Facebook ou pelos comentários do YouTube. Estamos sempre de olho para responder vocês. E se você estiver querendo saber mais sobre histórias de santos doidões com cabeça de cachorro, fica o nosso conselho de sempre. Vai ler uns livros. Tenha uma boa semana e tchau, tchau!